Olá, o podcast de hoje conversa com Érica Kungel. Ela é diretora do Instituto Modos Viventes. Está fazendo um trabalho muito interessante no Espírito Santo em restauro de monumentos, principalmente monumentos históricos, religiosos, e vai falar também sobre o circuito jesuítico, que muito nos interessa aqui, porque o circuito jesuítico tem tudo a ver com turismo. Não é isso, Érica? Vamos chegar para cá. Obrigado pela sua presença. Vamos sentar aqui. Está aí a Érica. Ela tem uma história super interessante e meio diferente, né? Porque são poucas pessoas que a gente vê atuando nessa área. Ela tem pós-graduação em museologia e curadoria, graduação em história, licenciatura, experiência de mais de 16 anos de gestão de restauros, exposições de arte e museus. Diretora-presidente do Instituto Modos Viventes, de 2009 até a atual data, onde realizou alguns dos mais relevantes projetos culturais do Estado do Espírito Santo. Ela também é sócia proprietária da Reimate, é Reimate mesmo? Reimate, que é uma empresa gestora dos projetos roteiro jesuítico do Espírito Santo, Arte Sabe, das palestras de pertencimento. Realizou grandes festas municipais, Baixo Guandu, Santa Teresa, Marataízes, etc., eventos corporativos, e tem uma história super interessante. Obrigado por você estar aqui presente junto com a gente. Eu que agradeço. Agora, quando eu vi você numa entrevista falando sobre a questão do roteiro jesuítico, eu perguntei, olha, porque esse ano nós temos o projeto Turismo Nossa Maior Riqueza, que é um projeto que tem 26 anos, né, falando sobre turismo aqui na nossa região. E fizemos vários documentos já a partir disso. Tem um plano de gestão para o turismo que está entregue à prefeitura, foi realizado a mais de 50 mãos. E esse ano o projeto do Turismo Nossa Maior Riqueza é falar sobre o turismo religioso, porque se a gente está buscando diversas formas de atrair o turista para cá, a gente sabe que o turismo religioso ele é mais uma carta que nós temos na manga e que estamos usando mal. Sim. Aí eu vejo essa questão da rota do roteiro jesuítico. O que é isso? Então, esse projeto, Ricardo, é um projeto que eu criei ele há mais de 8 anos. Então, ele foi sendo construído aos poucos, né? Eu tive a ideia desse projeto quando eu fui visitar Portugal e fui visitar as rotas turísticas. Né? Percebi que lá, em algumas situações, às vezes nem restaurava o monumento, mas tinha ali um tótem, tinha uma comunicação e você passava um conteúdo, passava uma história. E eu falei, eu ia fazer o restauro de São José de Anchieta. Nessa época eu fui para Portugal justamente por causa de Anchieta. E falei, agora esse é o caminho. Aí comecei a pensar, a gente tem muitos monumentos importantes dentro dessa missão jesuítica do nosso estado, né? A gente conta a história do Brasil colônia, a gente conta aqui no estado uma das principais histórias das missões jesuíticas. Nós temos monumentos que ainda estão, né, preservados, outros que estão totalmente restaurados, com condição de uso, condição de receptivo, né, a partir do roteiro. E eu falei, vai ser o canal esse roteiro, porque a gente precisa não só restaurar, eu não acredito no restauro em si, por restauro. Restaurar um monumento e não colocar um uso contemporâneo, não educar, não trazer conteúdo, a gente se perde. Vai precisar de fazer restauro a cada 5 anos nesse monumento. Sim, daqui a pouco desgasta de novo, a preservação geralmente não é adequada. Não é, isso, a manutenção não é ativa, né, quando você não tem uso ativo. E aí foi que eu criei esse roteiro. Eu criei, na verdade, nessa época de Anchieta, quando eu iniciei o restauro, as pesquisas e um plano diretor do roteiro jesuítico, que está sendo implantado aos poucos. E como é que é esse roteiro? O roteiro é o seguinte, a gente precisa de ter, agora com Araçatiba a gente já tem os 3 grandes ativos, contando a história, são 3 centros de interpretação. 3 monumentos, que é Anchieta, que é o centro de interpretação de São José de Anchieta, Reis Magos, na outra ponta, que é o centro de interpretação da aldeia de Reis Magos, e Araçatiba inaugurando agora em maio, que é o centro de interpretação da fazenda de Araçatiba. Araçatiba fica onde? Fica em Viana. Em cima da BR-101 ali, entra uns 5 quilômetros, é um lugar belíssimo. Ali tem uma igreja ali em cima, naquela entrada em Viana, igreja de pedra, não sei se você já viu. Uma ruínas. É uma ruína. Não é ali não, Araçatiba você Mas aquela igreja tem história? Tem história, tem, mas não tem a ver com isso. Sim. Aí você entra um pouquinho, você vai entrar num bairro que chama Araçatiba, que era a maior fazenda do estado dos jesuítas, muito produtiva, e que a partir dela que vinha um recurso para manter o Colégio São Tiago, que é o Palácio Anchieta.
Então, esses 3 monumentos que já vão estar prontos com museus, né, interpretativos, eles vão contar histórias e cada história se comunica. Então, o turista que chegar do Brasil ou do exterior, porque todos esses 3 monumentos, tudo é em inglês e espanhol também, ele vai ter um receptivo, ele vai ter monitores, ele vai ter acessibilidade, ele vai ter todos os 3 um café. Não só um café comum, com um local agradável, com conteúdo também lá dentro, com, sabe, um receptivo mesmo para o turista. Vai ter uma lojinha onde ele vai poder levar um produto para casa, poder ter uma comunicação, né, com esse produto, com levar uma lembrança. Todos esses monumentos com ações educativas. E então, a partir desse roteiro agora, ele já construído, a gente começa a divulgar. Que a gente já tem feito, né? Reis Magos, eu assumi a gestão com a Prefeitura da Serra, logo após a inauguração. Em 2025, nós recebemos 100 mil visitantes. Eu estou falando 100 mil visitantes num local que é fora da capital. Isso é um número muito bom. Em Vitória tem algum monumento dos Reis Magos? Aquela primeira igreja que tem lá em cima... dos Reis Magos, dos jesuítas? Não, em Vitória nós temos o Palácio Anchieta, que o governador já falou que pode fazer o centro de interpretação lá também, do Colégio São Tiago. E a gente já está com um trabalho lá de restauro, a gente vai dar continuidade para ser um novo ativo cultural do roteiro jesuítico, que é um dos pontos principais. Porque ali tem a igreja de Santa Luzia também, se não me engano. Mas é de outra época, é de outra ordem, né? Agora, os jesuítas tiveram um papel importante no Espírito Santo, no desenvolvimento econômico. E talvez aqui a gente tenha informações de que os jesuítas no Espírito Santo, o trabalho deles foi um dos mais profícuos que teve. Inclusive, espalhou para o resto do Brasil a partir daqui. O Espírito Santo era o exemplo para o resto do Brasil, né? Daqui copiava o modelo de gestão para os outros estados. Então, isso para a gente... a gente tem que analisar isso tudo. Os jesuítas eram inteligentíssimos, sabe, estudiosos, até hoje eles são, né? Não eram, não, eles são grandes educadores. Eu acho que estudar os jesuítas, contar a história dos jesuítas através dessa condição que a gente está fazendo hoje, que é uma maneira que o jovem gosta, né? A gente tem, em Reis Magos tem uma sala da canoa, que você senta numa canoa antiga, daquela de um tronco, coloca o óculos de realidade virtual e você navega pelo rio até ao encontro com a aldeia. Aí lá você presencia um ritual do século XVI. Então, você consegue educar através da tecnologia, através dessas experiências. Todo museu em Reis Magos tem experiências, Anchieta tem também e Araçatiba vai ter. Agora, todo esse trabalho, é lógico que é um trabalho que tem um custo. E isso é financiado como? Então, o roteiro jesuítico, além disso tudo que eu estou te falando, a gente vai lançar agora, junto com a Araçatiba, o site e o aplicativo. No site e no aplicativo as pessoas vão chegar e vão... onde que tem um restaurante aqui perto? Onde que tem um hotel? E a gente vai estar divulgando isso tudo fora do estado também. A gente já está com as agências... trazendo grupos para conhecer esse roteiro. E, para isso, a gente tem monitores, como a gente tem monitores também hoje, já em Reis Magos, para grupos, né? Se você tem um grupo de 10 pessoas ou mais, entra no site do Instituto, institutomodosviventes.org.br, e você tem os contatos lá e você agenda a sua visita lá em Reis Magos e vai ter um monitor para receber o seu grupo. Isso tem custo para quem procura? Tem um custo? Tem uma Não, taxa, é gratuito. É gratuito. A gente, Reis Magos, nós temos uma parceria com a Prefeitura da Serra, né? Viana, a gente vai ter uma parceria também, a gente está em atrás dessas parcerias, e em Araçatiba, e a gente está também para construir isso tudo, nós já foi investido 25 milhões. De restauro. Nós estamos vendo aqui alguns dos trabalhos, aqui é o site lá do Instituto, né? Sim. Ruínas de São José, tirou ali na hora, vamos ver se a gente volta. Não, ali é Ruínas de Queimados. De Queimados. Queimados é onde? São Queimados, José do Queimado. É na Serra. Sim. Já fizemos esse restauro há uns anos atrás. Sim. Palácio Anchieta, nós estamos executando agora. Tem mais aqui? Tem o Centro de Interpretação da Fazenda de Araçatiba, que a gente inaugura agora também.
Escola do Carmo. O Carmo também era jesuítico? Lá? Não, isso aí não é jesuíta, não. Aqui São José de Anchieta é jesuíta e Reis Magos também. São muito parecidas as igrejas. O padrão arquitetônico é o mesmo. Inclusive, assim, normalmente esses projetos vinham de fora. Esse aqui é invertido ou é a foto que está invertida? Esse aqui é o real, lá no Reis É assim Magos, mesmo. Eu me lembro, Esse daqui também é real. É assim mesmo, mas o conceito arquitetônico é o mesmo. E eles, normalmente os projetos vinham já da Europa, pronto para ser executado aqui. Aqui em Guarapari tem uma igreja ali em cima, parece com isso também, mas parece, mas é diferente. Ela tem umas modificações, né? Ela tem as modificações, sim. A de Guarapari tem algumas coisas que não são originais da arquitetura jesuítica, como aquelas pedras coladas, aquelas conchas não são da arquitetura jesuítica. Foi um padre recente agora que fez. Ali merecia incluir a Guarapari dentro do roteiro, né? Agora me diga o seguinte, o que nós precisamos? Nós estamos falando aqui, porque tudo que a gente fala aqui é sobre turismo. Daqui a pouco vamos falar sobre o Rádio Hotel, que você também é responsável pelo restauro do Rádio Hotel. Vamos descer um pouco aqui, porque tem uma história interessante lá do Santuário de Anchieta, em que aqui não é, Paraná, Popô. O santuário está em cima. Vamos descer um pouco mais aí, desce aí, por favor. Aí tem um Santuário de Anchieta, tem uma história interessante, que lá no fundo do altar, havia uma cobertura e vocês descobriram que por trás daquilo tinha uma obra original. Como é que tem essa história mesmo? Como é que foi isso? Ou não? Ou lá, quando você entra e você vê o altar e atrás tem um fundo. Ali não fomos nós, não. Foi o IFAM. O IFAM fez antes uma obra lá e eles retiraram o madeiramento e aí descobriram a pintura antiga, que nós restauramos essa pintura agora. É uma pintura belíssima, aquele madeiramento que estava ali foi remanejado para a lateral, onde que montaram como era o retábulo, né, que estava no altar. É uma pintura belíssima. E nós descobrimos lá em Anchieta, que também vale a pena falar, a pintura do Arco Cruzeiro, né, que é uma pintura em umas flores de lis estilizada com fundo preto. Muito bonita essa pintura. Agora, para fazer isso, demanda muita técnica. A gente vê que o restauro ele é um trabalho super minucioso, demora muito tempo, tem que ter gente especializada. E nós temos esse pessoal aqui no Espírito Santo para isso? A gente tem muita gente boa aqui no Espírito Santo, a gente traz de fora também quando precisa. Eu falo que a gente precisa de técnica, mas esse restauro, para mim, precisa de uma coisa acima de tudo, que chama sensibilidade. Para você não alterar também demais. Porque, na verdade, o que se pretende é que retornar ao original, não é isso? É retornar o mais antigo possível encontrado, né? Esse é um respeito que a gente tem com a nossa história. E outra coisa, a partir de quando você pesquisa, descobre, registra com dados científicos, com dados históricos, né? Com acompanhamento de bons profissionais, porque isso ninguém faz sozinho, a gente tem uma equipe. Eu sou historiadora, mas eu não trabalho como historiadora, né? Eu contrato sempre, porque o meu negócio é fazer gestão. Então, a gente tem historiadores, arqueólogos, antropólogos, um restauro, ele lida com o povo, ele lida com a história do povo, ali é registrado toda uma história. A gente tem arquitetos, especialistas em restauro, nós temos os restauradores. Então, é uma equipe que cada um precisa ter sua sensibilidade para estar trabalhando ali, para estar descobrindo o melhor e registrando isso, que a partir de quando você registra, documenta a verdade, isso eu falo muito isso, sabe? Gente, restauro não é brincadeira, não é gosto próprio. Restauro você documenta com base histórica, com base científica, e aquilo vai passar para todas as gerações, vai passar em cima de verdade. Agora, nós estávamos falando aqui e você falou, precisamos incluir Guarapari nesse contexto. Olha, o objetivo total de eu estar conversando com você aqui é que a gente, é lógico que a TV Guarapari, ela está em todas as redes sociais, está no YouTube, ela vai para o mundo inteiro, mas a gente tem um foco muito nas questões locais. E inserir Guarapari no roteiro religioso, hoje nós somos só um ponto de passagem, porque eu posso estar equivocado, mas entendo que o maior artífice jesuíta no Espírito Santo é o Santo José de Anchieta, né? Então, a gente vai falar que aqui o Santuário de Anchieta seria o principal ponto de visitação, até porque a gente não conseguiu ainda fazer com que haja peregrinação
em razão do santo, porque até mesmo em Anchieta, É difícil. Nossa Senhora da Conceição tem mais devotos do que o santo Anchieta. Isso tem que levar tempo, tem que ser feito um trabalho para a gente transformar isso num ativo turístico. E aí, como é que é isso? Guarapari, por enquanto, nós estamos falando só de passagem. O cara sai lá, sai de Viana, sai lá de Conceição da Barra, né? Que tem lá Reis Magos. É Conceição da Barra, não, Nova Almeida. Sai de Nova Almeida, passa em Vitória, Guarapari ele passou. Aqui, nós temos ativos. E como é que nós podemos transformá-los realmente em ativos turísticos para que a gente não seja só uma passagem, que aqui também tem o pé da história dos jesuítas? Ricardo, olha, você está falando uma coisa para mim aí que eu sou uma pessoa de muita fé. Tenho muita fé. E eu sempre falo que Deus me guia para fazer os meus projetos. Porque às vezes eu entro no projeto, não sei nem o que eu vou fazer. E eu vai lá e Deus me guia e eu estou fazendo. Entendeu? E eu nunca tinha pensado numa coisa. Deus te usou para falar comigo. Eu não tinha pensado. Guarapari, gente, a parte histórica de Guarapari era uma aldeia, uma missão de passagem. Ele falou várias vezes esse nome aqui. Era uma missão de passagem. E continua sendo ainda. E continua sendo. Mas a passagem. Comissão de passagem deixou registro. Mas a passagem, a missão de passagem dos jesuítas, era onde que ele. Não era onde que eram as igrejas principais, é onde que ele ficava, onde que ele dormia, onde que tinha as missões, tinha tudo. Só não era igual a Anchieta, que estava do lado aqui, era a missão aldeia de Guarapari. Então era como São João de Carapina era próxima de Reis Magos. Era uma missão de passagem. Não era uma missão principal, mas era uma missão importante. Então, ela entra nesse contexto, agora eu falando com você, assim, né, dentro do contexto histórico, como Anchieta, como local de devoção, e Guarapari, a missão de passagem, onde que você hospeda, onde que você fica, onde que você transita, e você tem essa comunicação com os outros pontos. Até porque hoje é muito perto. Você fala assim, Anchieta é uma cidade muito perto, mas antigamente Sim. era longe, né? Você já parava aqui, de repente, até numa Sim. viagem. Diz que uma cidade satélite. O próprio Anchieta, ele navegava também, ele Sim. ia de barco para Vitória, de barco à vela, né? Sim. Pegava o vento sul para ir e voltava de Nordeste. Essa história também, muitas vezes não passou por aqui. Agora, tem elementos em Guarapari que remontam dessa época, que estão registrados, por exemplo, o poço, a gente fala, tem o poço dos jesuítas, ele realmente é um marco que precisa Sim. ser preservado. Nós não temos nenhum poço à mostra desse roteiro. Né? Então, já tem um ponto, o poço. Tem o poço. As igrejas lá em cima podem pegar alguma referência? Pode. E outra coisa, a gente pode também contar a história. A gente pode estar do lado do poço montando algo que a gente remete a essa história e sirva de parar né, os turistas, os visitantes, quem está fazendo o roteiro, para conhecer a história. Que diz também que os próprios poemas que foram escritos por Anchieta foram escritos em Guarapari. Aqui, isso. Então a gente tem... encenação, pode ter uma encenação. Sim, ali. Não precisa de tal monumento somente para contar essa história, né? A gente precisa ter um espaço para contar essa história, a gente precisa ter um receptivo turístico para contar essa história, né? E ter as experiências nessa história. Gente, a gente tem que fazer pesquisa, a gente tem a culinária que tem muita coisa dessa época. Porque tem muita. Eu mesmo estava, esse final de semana passado, estava fazendo uma moqueca, aí eu falei assim, olha, vamos agradecer aos índios, né? Isso. Que faziam essa moqueca. A gente fala muito da moqueca, capixaba, coisa e tal, mas eu nunca vi a história de como os índios faziam a moqueca originalmente lá. Olha que eu moro em Guarapari já tem 40 anos, sou um comedor de moqueca. Urucum, né? Eu tenho que agradecer aos índios, depois eu falei assim, mas peraí, mas tem tomate, tem cebola, isso aí não foi o índio que colocou não, né? Então, assim, como que era aquela moqueca original mesmo o lá? cozido dele que eles deviam fazer, né? Porque surgiu nessa região. Sim, aqui. surgiu nessa região. Certamente os jesuítas tinham um dedinho nesse negócio, pelo menos se eles não tinham dedinho, eles comeram bastante moqueca. Mas os jesuítas, eles trabalhavam muita aculturação, né? Eles misturavam alguns ingredientes que eles traziam da Europa, né? Os temperos mesmo, eles trouxeram muita coisa, com a culinária dos indígenas. Então, tinha muita mistura que acabou formando a nossa cultura. Eu falo que muito da nossa cultura vem dessa época. A gente tem a própria panela de barro, né? A gente vem desse rico produção dos ofícios indígenas, essa rica produção dos ofícios indígenas. Então, a gente tem muita coisa. A Araçatiba tem um prato típico que chama soteco, que é feito um pirão a partir da moqueca do peixe. Eles, em vez de colocar farinha, eles colocam banana verde ralada, que é
prato dessa época. Sim. Então, assim, tem muita coisa que com A gente já ficava ligado que é Sim. tripofano puro, né? Com as pesquisas, a gente acaba descobrindo o que tem de interessante e incluindo. Mas Guarapari é um local muito importante para a gente estar dentro desse roteiro. Então, a Érica vai estar aqui no projeto Turismo Nossa Maior Riqueza. Eu acho que você vai poder botar uns elementos novos aí no dia dessa palestra que você vai fazer. Essa questão da passagem eu acho que é fundamental, porque eu usei essa expressão e você também, e a gente viu que realmente a gente não precisa ter monumentos aqui para ser importante dentro desse roteiro. Porque realmente é passagem, os peregrinos hoje fazem isso aí de passagem e eu acho que se reproduz um pouco da história. Sim. Mas, deixando de lado um pouco a questão dos jesuítas, a gente vê aqui em Guarapari, nós temos alguns monumentos, independente da época, como tem uma igreja aqui que, na verdade, ela é mais nova do que a que nós temos lá de Nossa Senhora da Conceição, que é uma ruína. Uhum. Se a gente quisesse restaurar aquela ruína, é possível restaurar uma ruína ou o restauro é feito só a partir de monumentos que estão realmente mais íntegros e você praticamente atualiza e reforma ele? Tudo é possível. Tudo é possível, né? A partir de estudos, né? de projetos. Sim, eu, Érica, tenho um gosto pessoal com ruínas. Nós trabalhamos a ruína de Queimado, foi um projeto belíssimo de uma arquiteta. Fiz a Araçatiba agora, dentro da ruína, que era da antiga residência jesuítica. Nós fizemos uma caixa de vidro, fizemos um museu lá dentro. Eu não gosto da história não acho correto a história de você replicar o que caiu. Reconstruir. Porque você chega em Atenas, por exemplo, você vai lá naquelas ruínas gregas lá, ninguém reconstruiu aquilo lá, podia reconstruir. É a ruína. Você faz um falso histórico, um falso artístico. Né? Porque eu não tenho como ter os elementos daquela época para recompor aquilo tudo. Não tem uma foto, não tem uma ilustração. Não tem. E também, se tiver algum elemento artístico, eu não tenho como fazer o artístico, porque o artista foi feito por aquele artista, né? Por aquela concepção. Então, mas a gente tem condição de fazer um belo trabalho lá dentro, de tentar mostrar arquitetura com elementos modernos, né? Com o que a gente usa na nossa contemporaneidade. Também. Coloca um vidro, coloca um aço, e que você conta aquela história. Eu acho que hoje, muito importante no Brasil inteiro, é a gente começar a registrar a história e contar. Porque a gente tem que criar vínculos afetivos, criar pertencimento, criar valor à nossa história. Porque eu acho que o Brasil e o brasileiro tem muito essa coisa de reconstruir, né? Porque é velho, a gente vai destruir, vamos construir novo. Aqui está a ruína, né, da igreja Nossa Senhora da Conceição. É lindo, gente. Eu amo ruína. Essa ruína, ela é mais nova do que a outra. A igreja ela foi suspensa de atividade durante um tempo e construíram isso aqui para receber o padre que foi mandado pelo imperador na época. E aí depois essa aí também caiu de desuso, voltou para outra, e hoje nós temos esse espaço aí, que é um espaço que pode ser espaço para visitação. Pode ser um museu maravilhoso aí dentro. Guarapari tem museu? Não. Tem uma Casa da Cultura também, que é um prédio antigo e que precisa ser preservado. Então, quer dizer, eu acho que tudo isso é possível. E aí tem na sua mão um trabalho muito importante que está sendo feito agora, que é o restauro do Rádio Hotel. Rádio Hotel, que a gente aqui, que acompanha há mais de 40 anos a história, já foi ameaçado de virar, ia ser vendido, ia ser derrubado, ia assim, isso, aquilo, etc, etc, etc. Fizeram uma reforma aqui, fizeram outra aqui. Agora, nós estamos vendo aí o Rádio Hotel sendo restaurado. Qual é a base do restauro dessa edificação? A base que você faz um conceito? O conceito, como vai ficar... Esse restauro nós estamos fazendo, né? Nós fomos contemplados em um chamamento no edital pela SECTI, né? Está sendo coordenado pelo secretário Bruno Lamas. É um restauro que está sendo muito difícil de executar, porque o prédio estava em condições muito precárias. Uma foto muito precária. Gente, o telhado foi restaurado 100% já, mas o telhado, quando nós começamos a trabalhar ele começou a desabar tudo. As lajes dessa... Pena que meu celular está ali, senão tinha passado fotos para vocês. As lajes dos pavimentos eram um papel quase, era coisa de 2, 3 centímetros. É impossível. Uma coisa assim, eu não sei como sobreviveu.
esse monumento, como que ele continua em pé, sabe? Então ele estava em condição muito, muito precária. Então é um trabalho difícil, um trabalho estrutural difícil. E o valor desse prédio como monumento histórico? Ele é maravilhoso, o valor é riquíssimo, né? Para a cidade de Guarapari. Ele tem um valor afetivo muito grande e que traz uma volta do orgulho. Não falo só para Guarapari, não. Eu falo para o Capixaba inteiro. Todo mundo, eu passei lua de mel lá. Se você conversar nesse interior, ele era o ícone do turismo. Sim. As pessoas tinham, né, orgulho. Me hospedei no Rádio Hotel. Era um símbolo do glamour. Então, assim, ele tem um valor afetivo muito grande. Guarapari é a cidade turística do estado, né? Que a gente principal destino turístico. E todo mundo tem essa afetividade também. Sim. Com o monumento. Hoje o restauro a gente está bem adiantado tudo, apesar de estar sendo um trabalho difícil por causa dessa parte toda estrutural, mas está bem adiantado. O projeto é muito bacana. O projeto vai mudar aquela história ali do lado, né? Em volta do entorno todo, porque ele valoriza. Porque o Rádio Hotel ele é o prédio em si, mas a área é muito nobre. Eu lembro que uma vez com o Renato Casagrande, governador aqui, eu acho que ele nem era o governador ainda, era senador. Renato, você vai ganhar a eleição e Guarapari deve ter uma das áreas que deve ser a área mais nobre que o governo tem, porque essa área aqui gigante, na praia da Areia Preta, né? Esse metro quadrado, um dos mais caros do estado, então assim, e está jogado lá, tem uma feira lá de artesanato que não corresponde ao perfil da cidade. E parece que deu certo que hoje nós estamos vendo isso. Mas como é que é o entorno? Como é que vai ficar a área em volta? Então, a área em volta vai ter... A praça é linda. Nós descobrimos no restauro algumas coisas antigas que vão ser bacanas, sabe? De estar mostrando. Está enterrado ali? Tá, Como vocês descobrimos, subsolo ali? Descobrimos. Vai ter... Só de iluminar essa parte, colocar vida, revitalizar... Traz segurança para o entorno, traz segurança para o turista. Né? Isso muda, gente, muda tudo isso. A segurança ali naquele local é importantíssima. E o uso também que está sendo proposto ali vai ser um uso de desenvolvimento do turismo. Então, eu acho que o projeto ele tem tudo para ter sucesso. Conversei aqui com a Érica Kunkel, que é diretora-presidente do Instituto Modos Viventes, vai estar aqui com a gente no projeto Turismo Nossa Maior Riqueza, falar sobre esse circuito jesuítico, e eu acho que a conversa foi muito boa. Vou deixar com você aqui na caneca do Condecast. Obrigada. Agradecer a sua presença, agradecer pelo trabalho que está sendo realizado aqui na nossa cidade, e dizer para você do Condecast que nós voltamos sábado que vem, inédito, mais um programa aqui na TV Guarapari, 19 horas, em todas as nossas redes sociais. E sempre tem as reprises durante a semana. A gente se encontra aqui na TV Guarapari.